Saudações, mentes curiosas! Estava eu, nos últimos tempos, utilizando apenas o podcast. E aí recebi críticas de que eu não estava mais fazendo os vídeos do YouTube. Mas claro, para mim, que posso me esconder apenas nos áudios, gravar algo em vídeo que dá trabalho, que tem que estar com o cabelo bem penteado, a barba bem feita, não é algo muito aconselhável. Bom, mas hoje resolvi fazer o vídeo, tá? Esperando ansiosamente as 6 ou 7 visualizações que terá lá no YouTube. E talvez, estou pensando ainda se eu vou fazer uma edição desse conteúdo para o podcast, não sei, vou pensar depois. Mas eu vou começar falando assim, com vocês, passou uma moto aqui, ó, só para acabar com o meu vídeo, mas com vocês, o maravilhoso David Copperfield. Olha só, David Copperfield, de Charles Dickens. Aí a primeira impressão é dizer assim, Charles Dickens escreveu sobre um mágico? Tem tanto conteúdo assim para falar sobre mágica? Não. David Copperfield, o ilusionista, se chamava David Seth Kotkin. E ele justamente adotou o nome artístico de David Copperfield porque Dickens já era um clássico e o nome, melhor dizendo, ele invocava uma coragem heróica de uma figura literária destemida. Então, Charles Dickens era um nome artístico muito interessante para um ilusionista. Mas a obra de Dickens me chamou muita atenção. Eu estou começando a ler ela agora, dá para ver que ela é grossona. Eu já li outros livros de Charles Dickens e esse aqui quem me deu foi minha esposa, de aniversário de namoro. A gente está fazendo 23 anos, fez agora, né? 23 anos. E a gente começou a contar o namoro no dia que eu dei um livro para ela. E daí eu botei uma data. Então aquela data ficou a data oficial do início do nosso namoro. E daí por isso ela me deu um livro. Olha que bacana, né? Então um beijo para você, Cláudio. Geralmente são uma das 3 pessoas que veem os conteúdos que eu faço. Então isso é para você. Bom, tem gente que fica puto da cara porque eu faço essa brincadeira. Claro que é muito mais que 3 pessoas, deve ser umas 9, né? Mas é muito mais, 3 vezes mais, umas 9, 12. Mas David Copperfield, o pouco que eu li da obra, olha, alarme do vizinho, já chamou muito a minha atenção. Por quê? Eu vou explicar para vocês que eu li livros maravilhosos do Charles Dickens. Talvez Um Conto de Duas Cidades tenha sido o que mais mexeu comigo. Mas gostei muito do Oliver Twist, tanto que eu dei o nome de um dos meus filhos de Oliver, também por causa disso. Tá? Mas e daí? Eu gosto muito dos outros livros. Para mim é difícil até escolher entre eles de tão bons que são. E aí vem o Charles Dickens neste livro que eu não conhecia, e que descobri que foi um nome tão poderoso e um título tão poderoso que é entendido por alguns como um dos melhores livros dele e talvez um dos mais famosos na época, talvez hoje nem tanto, porque é um livro grande, um grossão, e aí deixa as pessoas meio um pouco assustadas, né? Mas olha só o que ele fala no prefácio, a edição de 1867. Ele escreve bem pra caramba, né? Numa simplicidade e numa qualidade que fazem lembrar no futebol Pelé e Maradona. Olha o que ele nos diz, revelador sobre esse livro. Observei no prefácio original deste livro que não considerei fácil me distanciar o suficiente, ainda nas primeiras sensações depois de terminá-lo, para me referir a ele com a compostura que essa abertura formal parece exigir. Meu interesse nele era tão recente, tão forte, e minha mente estava tão dividida entre o prazer e o lamento,
prazer pela conclusão de um longo projeto, lamento por me separar de tantos companheiros que eu corria o risco de cansar o leitor com confidências pessoais e emoções particulares. Além disso, tudo que eu poderia dizer sobre a história, quaisquer que fossem as razões para isso, procurei dizer nela. Pouco interessaria o leitor, talvez, saber como senti pena de deixar a caneta de lado ao encerrar uma tarefa imaginativa de 2 anos, ou como um autor se sente ao lançar uma parte de si mesmo no mundo de sombras, quando uma multidão de criaturas de sua cabeça sai dele para sempre. No entanto, eu nada mais tinha a dizer, a menos de fato que fosse confessar, o que pode ser ainda menos importante, que ninguém jamais poderá acreditar nessa narrativa ao lê-la mais do que eu acreditei ao escrevê-la. Olha a parte que me pegou. Tão verdadeiros são esses sentimentos no presente que agora só posso fazer ao leitor mais uma confidência. De todos os meus livros, este é o de que mais gosto. É fácil acreditar que sou pai afetuoso de todos os filhos de minha fantasia e que ninguém jamais amará essa família mais do que eu. Mas assim como muitos pais afetuosos, tenho no fundo do meu coração um filho predileto. E o nome dele é David Copperfield. Olha que coisa mágica. E o que nos traz essa narrativa, pelo que eu pude ver na breve leitura inicial que fiz? Que é uma figura de um herói poderoso. Tanto que o mágico pegou esse nome para ele, né? O ilusionista, que viria a ser tão famoso quanto o escritor. E ele é um livro muito forte sobre resiliência e superação. Então, aquela figura do órfão de pai, que tem um padrasto ruim, que vê a mãe sofrer, que precisa fugir, que vai buscar a felicidade de uma forma muito dura, mas que faz isso cercado num universo de pessoas com suas características e personalidades únicas e muito reais. Então, quando autores como Dickens escrevem, eles fazem uma radiografia de uma sociedade. É quase um estudo antropológico de um tempo que ainda nos influencia. No caso dele, a sociedade vitoriana, que era uma sociedade que influenciou muito do século XIX e de muitos pensamentos que ainda ecoam entre nós. Então é um livro muito forte nesse sentido. Resiliência, amizade, amor, a busca de identidade e de propósito, que é uma missão que todos nós sempre estamos tentando trilhar, né? Também trazia questões sociais e morais e também como as pessoas mais pobres eram tratadas nesse período, como as crianças, muitos órfãos, porque a mortalidade de adultos era muito grande, e como essas crianças tinham que amadurecer muito cedo e lutar pela sua própria sobrevivência. Bem, então fica aqui o compartilhamento não de uma síntese do livro, porque eu ainda não li, vou ler agora, começar a ler agora, mas de um convite a ler um clássico chamado David Copperfield. E é um livro que não é caro, tá? Este aqui, minha esposa comprou na livraria aqui de Palmeira das Missões, se não me engano, Castelo dos Sonhos. Ela comprou vários lá, eu acredito que esse tenha sido lá também. E você vai encontrar muitos clássicos bem interessantes lá, que vão ser direcionados para você com muita sensibilidade pela equipe. E digo que vocês têm que prestigiar as livrarias locais. Quem está vendo esse livro em Palmeira das Missões, prestigie a Livraria Lili, prestigie Castelo dos Sonhos, prestigie a Meluchinha e os outros locais onde são vendidos livros para fortalecer esses caminhos de acesso à leitura, já que hoje a gente tem poucos caminhos, tá? Tenta comprar aí
Em muitos casos você acha bem mais barato que a internet, por incrível que pareça. Porque muitas dessas pessoas têm como missão a venda de livros e não um negócio. Então você vai achar livros bem acessíveis. Quando não acha algum livro seminovo, quase novinho mesmo, com um preço ainda mais convidativo, certo? E se você quer compartilhar alguma impressão de alguma leitura que a gente sugere, manda mensagem pelo WhatsApp do Instituto Preceptor, com que eu vou ter o maior prazer de trocar uma ideia com você. 055, né? 99705-4620. Quiser mandar uma carta também, nosso endereço é Rua João Adrião Gonçalves, 1776, bairro Pinto, Palmeira das Missões, CEP 98-300-000. E sim, a gente recebe cartas às vezes e manda cartas, porque é um exercício maravilhoso. Então, um abraço até a galerinha do YouTube e até a próxima. E se puder, segue a gente lá no IPK Pod, que é o novo podcast do Instituto Preceptor Com, onde a gente só tem o áudio, né? Você não precisa ver minha cara feia, tá bom? Um beijão e até a próxima.